Vamos lá. Então, começou a gravar. Então, essa provinha nossa aqui, ela tem... Deixa eu ver aqui a prova. Estou vendo a prova aqui. Olha, gente, que legal a prova. Ó. Ela tem 20 questões, tá? O conteúdo, ele é todo... Eu vou até mandar no grupo agora aí, gente. Os slides, eu não sei se eu mandei. Eu vou mandar aqui. E Vitor, acho que o Vitor tá aqui na aula? Não, acho que não. Deixa eu mandar lá no grupo. Os slides para vocês terem eles em mãos. No dia da prova. Aí. Acabei de enviar no grupo, tá? Então, o que vai cair na prova? Matéria toda. Matéria toda que vai cair na prova. Então, vamos focar aqui, ó. Uma das questões que vai cair na prova é o seguinte. Lembra lá de solução tampão, né? Solução tampão. Se eu perguntar assim, o que é uma solução tampão? Eu não quero que você faça cópias na internet. Eu não quero nada disso. Eu só quero que você defina. Por exemplo, solução tampão. Solução tampão é uma solução que controla o pH. Ponto final. Solução tampão é uma solução que controla o pH. Eu não quero que na prova vocês deixem de linguiça, ficar copiando copa de coisas da internet. Não, seja objetivo. Então a solução tampão só tem uma função, que é controlar o pH do meio. E ponto final, tá? Uma dica para a prova. Ó. Outra dica para a prova é o seguinte. Deixa eu projetar aqui. O computador. Dá para não projetar a prova. Aí. A outra dica para a prova é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí, gente, a projeção ou não? Estão vendo a projeção? Sim, professor. Então tá bom. Então, se eu perguntar assim para você, o que são aminoácidos? Qual que é a sua resposta? É só você separar a palavra no meio, né? Se você separar essa palavra aqui no meio, você vai notar que aqui eu vou grifar, eu vou até circular, eu vou até sublinhar aqui para você entender. O que é um aminoácido? São moléculas que apresentam na sua estrutura duas funções. A primeira é a função amina e a segunda função é a função ácido carboxílico. Isso são aminoácidos, tá? Aminoácidos são moléculas que apresentam na sua estrutura duas funções. A primeira é a função amina e a segunda é a função ácido carboxílico, tá? Dica para a prova. É só você olhar a estrutura da palavra, né? Amino vem de amina e ácido vem da palavra ácido carboxílico, né? Uma outra dica para a prova é o seguinte. Eu posso perguntar assim, ó. O que são alfa-aminoácidos? Qual seria a resposta de vocês? Vocês vão ter os slides nas mãos. Então, alfa-aminoácido nada mais é do que um carbono alfa, e esse carbono ele é chamado de alfa porque ele apresenta 4 grupos especiais ligados a ele. O primeiro grupo é o grupo NH2, né, que é a amina. O segundo grupo é o grupo COH, que é o ácido carboxílico. O terceiro grupo é o hidrogênio. E o quarto grupo é a cadeia lateral R. E uma coisa muito importante que eu acho que você sabe, que a diferença entre os aminoácidos está na cadeia lateral. Cada aminoácido tem a sua cadeia lateral, porque o resto é tudo igual.
a amina é igual, o ácido é igual e o grupamento de hidrogênio é igual. A única coisa que difere é a cadeia lateral, tá? Então isso que é um alfa, isso que é um alfa-aminoácido, tá? É um carbono alfa na qual estão ligados esses 4 grupos. Então se atente aí a essa definição de alfa-aminoácido, tá? Esse alfa se refere a um carbono. Esse carbono que é chamado de carbono alfa. E nesse carbono tem 4 grupos especiais ligados a ele, tá? Uma outra coisa que vai cair em prova, lembra que eu falei lá na primeira vez, eu tô falando assim devagarzinho, porque eu tô meio gripado, então eu não tô conseguindo respirar direito. Então vamos lá. Eu falei lá na primeira VA sobre solução tampão e eu comecei a desenvolver o conteúdo e eu cheguei lá no final com tampão bicarbonato. Eu só gostaria que vocês estudassem novamente aquele tampão bicarbonato, que inclusive caiu na primeira VA. Então essa prova está muito tranquila em relação a isso. Eu fiz essa prova aqui bem tranquila mesmo, para quem estudar um pouquinho e bem na prova, tá? Então estuda tampão bicarbonato. Vai cair uma questão sobre isso na prova. Lembra aquela reaçãozinha lá? H2CO3 formando HCO3 menos mais H+, tinha na prova uma questão parecida. Então estuda lá o tampão bicarbonato. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Uma outra coisa que vai cair na prova, eu acho que você só de olhar. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Aqui está muito congestionado. Eu quero comentar uma coisinha aqui com vocês. Deixa eu só tirar esse tanto de seta aqui. Deixa eu tirar esse tanto de coisa aqui. Então, olha só. Se eu perguntar assim para você, ó, quais são os átomos que formam os aminoácidos? Ó, se você olhar aqui, todas essas 4 moléculas são aminoácidos, tá? Então aqui você tem carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, tá? Então esses 4 átomos aqui que formam os aminoácidos, tá bom? Então posso perguntar isso aqui na prova. Esses 4 átomos aqui são comuns a todos. Percebem isso? Então, ó, todo aminoácido tem carbono, todo aminoácido tem nitrogênio, todo aminoácido tem oxigênio e todo aminoácido tem hidrogênio, tá? Então, a dica para a prova. Não confunda. Eu estou falando dos principais, tá? Os principais. Então, todo aminoácido vai ter nitrogênio, todo. Todo aminoácido vai ter carbono, todo aminoácido vai ter oxigênio e todo aminoácido vai ter hidrogênio, tá? Uma pergunta bem simples da prova. Muito simples. Outra coisa
que eu não deveria... Vocês estão me escutando, gente? Porque... Será que eu caí? Não, caí não. Outra dica que eu dou para vocês, tá? Olha só. Não deveria fazer isso, mas eu vou dar essa dica. Eu falei isso aqui na aula de forma bem discreta, tá? Muito discreta. Mas assim, ó, o que é uma proteína? Uma proteína, quimicamente, nada mais é do que a junção de aminoácidos, tá? Então, quando você começa a juntar os aminoácidos, você forma essas proteínas. E quando você junta esses aminoácidos aí, eles são unidos por uma ligação, que é a ligação peptídica. Então, na verdade, o que eu quero falar para vocês? Que toda ligação de formação de proteína tem um nome muito particular. É chamado de ligação peptídica, tá? De novo, toda ligação de formação de proteína é chamado de ligação peptídica. E essa ligação peptídica nada mais é do que a ligação que junta os aminoácidos. Só isso. Então, se eu perguntasse na prova, assim, né, de supetão, bem de supetão na prova, quais são as ligações que formam as proteínas? Só pode ser as ligações peptídicas, tá? Uma dica fortíssima aí para a prova. Fortíssima. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa que vai cair na prova é isso aqui, né? Vocês estão me escutando aí, gente, ou não? Sim, professor. Sim. Vocês estão concentrados, né? Vocês estão concentrados, gente? Anotando até as vírgulas. Meu Deus. Olha só. Eu vou grifar aqui agora com um quadrado. Com um quadrado as cadeias laterais dos aminoácidos, tá? Um quadrado vermelho. Eu só estou grifando as cadeias laterais. Então tá aqui, ó. Todo mundo reconhece que esses quadrados vermelhos são as cadeias laterais dos aminoácidos, né? Todo mundo reconhece isso. Eu expliquei para vocês, há um tempinho atrás, sobre a classificação dos aminoácidos, tá? Ele é classificado de acordo com o seu caráter. Ele pode ter um caráter neutro, um caráter ácido ou um caráter básico, tá? Onde que você olha esse caráter? É sempre na cadeia lateral do aminoácido. Então, dica, isso aqui você já sabe. Se na cadeia lateral do aminoácido tiver o grupo NH2, quer dizer que o caráter desse aminoácido é básico. Se na cadeia lateral do aminoácido tiver o grupo C-OH, quer dizer que o caráter desse aminoácido é ácido. E se não tiver nada disso, nem o NH2 e nem o grupo C-OH, quer dizer que o caráter do aminoácido é neutro. Então, se você olhar aqui para esses 4 aminoácidos, eu tenho a alanina, que a cadeia lateral é um CH3, consequentemente o caráter é neutro. A lisina, que na cadeia lateral tem um grupo NH2, então NH2 confere o caráter básico para a lisina. E se eu comparar ali os dois de baixo, que são os ácidos, o asparto e o glutâmico, eles têm na sua cadeia lateral o grupo C-OH, que é a mesma coisa, abreviando COOH. Então, esse grupo confere acidez, tá? Então, o caráter seria ácido. Então, para você definir o caráter do aminoácido, sempre olhe para a cadeia lateral e veja a presença dos grupos, tá? Se tiver um grupo NH2, caráter básico, o grupo COH, o caráter é ácido. E se não tiver nenhum desses grupos, o caráter é neutro, tá? De novo, você define o caráter do aminoácido sempre olhando a cadeia lateral. Porque o resto é tudo igual. O H é igual,
o NH2 é igual, o C-OH é igual. Então, a única coisa que é diferente é essa cadeia lateral. Então, olha para lá para você definir o caráter desse aminoácido. Dica para a prova. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que vai cair na prova, e eu falei muito aqui com vocês, é em relação à polaridade do aminoácido, tá? Polaridade. Nós temos, na verdade, duas classificações. Eles podem ser apolares e eles podem ser polares. Quando eu falo que ele é apolar, eu quero falar que ele não gosta de água, que ele é hidrofóbico. Quando eu falo que ele é polar, eu quero falar que ele gosta de água. E quem gosta de água é hidrofílico. Então, apolar é hidrofóbico e polar é hidrofílico. Lembra, né? Polar gosta de água. Quem gosta de água é hidrofílico. Apolar não gosta de água. E quem não gosta de água tem fobia à água. Então é hidrofóbico. Então, como é que você define essa história de polaridade? Sempre, novamente, sempre eu falo, olha a cadeia lateral. Se você olhar aqui a cadeia lateral, aqui nesse exemplo aqui, você vai notar que essas cadeias laterais aqui têm muitos carbonos. Só tem carbono. Valina, só tem carbono. Leucina, só tem carbono. Isoleucina, só tem carbono. A prolina, só tem carbono. Fenilalanina, só tem carbono. O triptofano, além de só ter carbono, lá no finalzinho tem um N, tá vendo? E a metionina, eu até comentei com vocês aqui na aula, que o Voet, ele fala que a metionina não gosta de água. Assim, eu não concordo muito com ele, mas eu não tenho como fazer nada, né? Eu acho que a metionina não deveria estar aqui. Porque lembra que eu falei assim, ó, tem que ver a proporção. Moléculas que só tem carbono na cadeia lateral, você não pode ter dúvida nenhuma. Molécula que só tem carbono na cadeia lateral é apolar, é hidrofóbica, não gosta de água. Só que a metionina tem 3 carbonos aqui na cadeia lateral e tem um S, tá vendo? E aqui eu falo muito claro. Como é que você define essa questão de polaridade? Então, escuta o que eu vou falar. Quanto mais carbonos a cadeia lateral tiver e menos O, N e S, mais hidrofóbica o seu aminoácido será, mais apolar. Então, carbono, muitos carbonos, confere baixa solubilidade em água. Ele não vai gostar de água. À medida que você diminui a quantidade de carbonos e você aumenta a quantidade de O, de N e de S, aí você vai tornando esse aminoácido mais hidrofílico. Você deixa que ele goste mais de água. Então, quando você olha aqui, o que eu penso? A metionina, eu não posso nem considerar que ela seja hidrofóbica. Porque ela também gosta de água, porque ela só tem 3 carbonos, tá vendo? Ela tem 3 carbonos, mas o que interessa aqui não são nem os carbonos. É o S. Esse S aqui, ele aumenta muito a polaridade da metionina. A valina só tem 3 carbonos, tá vendo? Mas não importa, só tem carbono. Se a cadeia lateral tiver só carbono, você nem pensa. A valina é hidrofóbica, só tem carbono. Mas a metionina não, tá vendo? Ela tem esse S, ela tem poucos carbonos e tem esse S. Então a metionina ela é intermediária. Ela gosta também de água. Ela não deixa totalmente de gostar, não.
Só que quando você compara a metionina com triptofano, olha o triptofano. O triptofano tem aqui, ó, 6 carbonos no anel, mais um 7, mais um 8, mais um lá em cima 9. E aqui embaixo eu tenho um N. Eu tenho 9 carbonos para um N. Por isso que o triptofano ele é considerado hidrofóbico, porque tem muitos carbonos para pouco O, para pouco N, para pouco S. Então, o único aminoácido que eu fico assim discordando do autor é a metionina. Essa metionina aqui, ela não é totalmente hidrofóbica, né? Ela está no meio termo aí, ó. Porque esse S, ele confere muita polaridade para a metionina. Ainda mais porque tem poucos carbonos, tá vendo a proporção de 3 carbonos para um S? O triptofano é 9 carbonos para um N, então aqui não tem nem como comparar, né? Então, quando você compara a polaridade da metionina com o triptofano, a metionina é muito mais polar do que o triptofano. A metionina gosta muito mais de água do que o triptofano. A metionina é menos hidrofóbica. O triptofano é muito mais hidrofóbico. Então, tem que ter em mente essa relação. Quanto mais carbonos e menos Os, menos S's e menos N's a molécula tiver, mais hidrofóbica ela será. Menos de água ela gostará. Então, se você tem em mente isso, você acerta tudo. E se você voltar aqui, ó, no outro slide, se você for para o outro slide, você vai ver o que eu estou te falando. Ó. Esses aqui são exemplos de aminoácidos polares. Olha a serina, 1 carbono para um O. Treonina, 2 carbonos para um O. Cisteína, 1 carbono para um S. O aspartato e o glutamato também, ó, tem 2 carbonos para 2 Os. O glutamato tem 3 carbonos para 2 Os. Só que aqui, além disso, tem um sinal. Tá vendo aqui o sinal de menos? O sinal de menos confere muita polaridade para a molécula. E o sinal de mais também, né? Olha aqui a lisina. A lisina tem 4 carbonos, tem um N, tá vendo? A lisina. Só que tem um sinal de mais. O sinal de mais acaba com tudo. Você nem pensa. A lisina é polar. Mas, professor, tem 4 carbonos, não interessa. Tem um sinal positivo. Olha a arginina do lado. Tem 4 carbonos, tem 3 N's, então a proporção está quase a mesma, e ainda tem um sinal de mais. Então a arginina é muito polar, mas ela é muito polar. Olha a histidina. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos para 2 N's. E ainda tem um sinal de mais. Então, se você entender essa relação de proporção de carbonos para ONS, você consegue acertar tudo. E na prova não tem nada muito confuso em relação a isso, não, tá? É só você olhar e você vai conseguir diferenciar essa polaridade. Dica fortíssima para a prova. Deixa eu ver aqui mais. Prova fácil demais, Deus me livre. Espera aí que eu tô vendo aqui. Com cuidado essa prova. Na prova, eu acho que eu cheguei até ponto isoelétrico com vocês, mas ponto isoelétrico não vai cair na prova. Eu falei sobre titulação, não falei sobre os gráficos com vocês? Falei, gente, não falei? Sobre os PK? Isso. Falou. Gente, vocês estão numa animação, hein? Será que eu tô contagiando vocês hoje? Meu Deus. Eu falei sobre esses gráficos com vocês aqui, falei, não falei? Falou. Falei. Falei mesmo, Gabriela Brava? Falei mesmo? Falou mesmo. Tá bom. Então, olha só. Uma coisa que eu não deveria
Não deveria. Mas eu vou falar de novo. Eu não deveria falar isso, tá? Não deveria. Mas tá bom. Tá vendo essa tabela aqui? Essa tabela, ela não vai estar na prova. Tá lá no grupo o arquivo para vocês consultarem. Então, quando você olha essa tabela, o mais importante é você olhar os valores de PK. E esses valores de PK têm tudo a ver com a titulação do aminoácido. Esses gráficos que vocês estão vendo aqui, ó, nada mais são do que a titulação. Titulação é você ficar saindo H. Então, esse PK tem uma relação direta com esse processo de titulação. Qual que é a relação do PK com essa titulação? É você olhar o valor. Quanto menor o valor do PK, mais rápido vai sair o H. Então, quanto menor o valor de PK, mais rápida é a saída desse H. É o H que sai primeiro. Então, o H que sai primeiro é o H do grupo que tiver o menor PK. E para você saber quem tem o menor PK, é só olhar na tabela. Então, essa relação de PK com a titulação é sempre em relação ao valor do PK. Quanto menor o valor do PK, mais rápido é a saída desse H do grupo. E você lembra disso? Então vamos lá. Depois dessa informação preciosa, por exemplo, tá vendo esse gráfico aqui da glicina? Eu expliquei esse gráfico aqui na aula, ó. Tá vendo aqui na coluna vertical? A coluna vertical é a coluna do pH. Você tá vendo que o pH começa no 0 e vai subindo até chegar no 13, tá vendo? Ó, o pH tá no 0 e eu estou adicionando o OH. Então tem que lembrar que no pH 0, a estrutura que você tem é essa aqui, ó. É o grupo NH3+, e o grupo COOH. À medida que você vai titulando esse aminoácido com a base, esses Hs vão saindo. Agora, qual H sai primeiro? Depende do pK. Então, olha só para a glicina. Para a glicina, vou lá na tabela. Glicina. Eu tenho o pK1, o pK2 e o pKr. Só que o pKr da glicina não tem, porque a glicina ela não tem uma cadeia lateral que tem o grupo COH e o grupo NH3. NH3+, não tem. A glicina, se você notar aqui, ó, a cadeia lateral da glicina é o H. Por isso que só tem 2 PKs. Agora, qual o PK que sai primeiro? Qual é o grupo que sai primeiro, o H? É onde o PK é menor, ó. 2,35 é o PK do grupo COH. E o PK do grupo NH3+, é 9,78. Então, o primeiro H que sai é do grupo COH. E olha só, eu tenho aqui a estrutura 1 e eu vou gerar a estrutura 2. A diferença da estrutura 1 para a estrutura 2 é que o H saiu. O H saiu já. Agora, à medida que você vai titulando, o segundo H do grupo NH3+, também vai saindo, ó. O H sai para formar o NH2, tá vendo? Que é a estrutura 3. O que eu vou perguntar na prova? Você está vendo aqui, ó? Olha aqui para o eixo vertical. Esse ponto aqui, onde está o mouse, é o ponto que vai sair o primeiro H, que é o valor do PK 234, que é o do ácido, tá? E esse outro ponto aqui onde está o mouse é onde vai sair o segundo H, que é o PK2. Então, até você chegar aqui, ó, como é que você analisa? O ponto está aqui, não está? Na curva. Eu vou pegar esse ponto aqui e eu vou projetar no eixo do pH. Então, é mais ou menos, ó, esse aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2. Então, mais ou menos aqui é o 2,3.
Então, até chegar no 2,3, não saiu nenhum H. A partir do momento em que chegou nesse pH 2,3, esse primeiro H aqui do grupo COH começa a sair, ó. Saiu. Então, desse pH 2,3 até chegar no outro ponto, que é mais ou menos aqui projetando 9,3, porque esse aqui é 7, aqui é 8, aqui é 9, aqui é 9,3 mais ou menos. Então, do 0 a 2,3 é a estrutura 1, do 2,3 a 9,3 já saiu o primeiro H, que é a estrutura 2, e acima desse pH 9,3, que corresponde ao pK2 de 9,60, acabou de sair o segundo H do grupo NH3+. Então, aqui, depois do 9,3, esse valor de pH, eu já tenho a estrutura 3. Então, eu vou te perguntar isso. Eu te dou um gráfico bonitinho desse aqui, e eu te pergunto, no pH tanto, qual que é a estrutura que prevalece? Por exemplo, vou perguntar aqui para alguém, Dunga, no pH 10, qual estrutura prevalece? Estrutura 1, estrutura 2 ou estrutura 3? Eu caí, será? Não. Dunga. Nicole, 4 cisos. Está aí, Nicole? Está aí? Tô sim, professor, tomando um sorvetinho para amenizar a dor, mas tô aqui. Ótimo. Até a voz ficou melhor agora, né? Sim, tirei meus pontos ontem e Coisa vamos ver se eu boa. faço o trabalho. Pronto para mais tirar 10 sisos, né? Sempre Deus tem poder, professor. Eu não quero nunca mais. Tipo assim, meu doutor é muito bom, sabe? Mas se Deus quiser, eu não quero nunca mais ter que olhar na cara dele. Também responde aqui, Nicole Ciso, no pH 10. Eu vou te indicar aqui onde é o pH 10 mais ou menos, tá? É mais ou menos, porque esse gráfico aqui é difícil de você ver onde está o 10, né? Mas mais ou menos aqui, ó, só para te guiar. O 10 está mais ou menos aqui. Qual estrutura prevalece? Ó, eu vou pegar o 10 e vou projetar lá na curva, tá vendo? Ó, projetou lá na curva. Qual estrutura prevalece no pH 10? Estrutura 1, estrutura 2 ou estrutura 3? Professor, Fala, Nicole Ciso. é a 3? Por que é a 3? Eu acho que é a que chega mais perto. Mas por quê? Porque você está vendo que, olha só, de novo, do pH 0 ao pH 2,3, o que prevalece é a estrutura 1. A partir do momento que o pH chegou no 2,3, que equivale ao pK1 de 2,34, o primeiro H do COH saiu. Então, aqui, entre 2,3 e 9,3, que equivale ao pK2 de 9,60, o que prevalece é a estrutura 2. E o segundo H, que é do grupo NH3+, só vai sair depois que romper aqui o pK2 de 960. Esse pK2 de 960 equivale a um pH aproximadamente de 9,3. Então, tudo que estiver acima do 9,3 de pH, o que prevalece é a estrutura 3. Entre 2,3 e 9,3 a estrutura 2, e de 0 a 2,3 a estrutura 1. Conseguiu entender isso? Sim, professor, isso daí que eu quis dizer. Não, então tá bom. Então me desculpa, beleza. Então agora, faço uma pergunta. Vamos ver se alguém vai me responder. Quem eu vou chamar, hein? Nossa. Quem eu vou chamar? Tá aí, Donga?
Gabriela, o Dunga foi viajar. Gabriela Gomes, você tá aí, Gabriela Gomes? Presente. Tá aí, né? Sabia. Quero saber o seguinte. Isso aqui é um outro gráfico de titulação, tá? É para o ácido glutâmico. Quero saber o seguinte. pH 6. Vou pegar aqui no pH 6, Gabriela Braba, e vou projetar lá na curva, tá vendo? Lá na curva. Qual é a estrutura que prevalece? Estrutura 1. Estrutura 2. Estrutura 3. Estrutura 4. Qual estrutura prevalece no pH 6, Gabriela? Acho que é a 3, professor. Você acha ou tem certeza? Eu tenho certeza. Mas explica por quê. Porque eu não entendi. Por quê? Porque entre o 0 e o 2.1 ainda é a primeira estrutura. Ó, entre 0 e 2.1 é a primeira estrutura, porque no pH de 2.1 já começa a sair o primeiro H, tá vendo? pK 219. E se você olhar na tabela, é o pK daquele grupo lá de cima, do COH. Então, beleza. Continua agora. Aí entre o 2.1 e o 4 é a 2, né? Isso, porque entre 2.1 e 4 já saiu aquele H. Então, entre 2.1 e 4 prevalece a estrutura 2. Beleza, e Isso. depois? Entre o 4 e o 9.8, não é? Isso. Aí é a 3. E a partir de 9.8 é a 4. Só isso, gente. E o pH não é 6, não está entre 4 e 9.8, então o que prevalece é a estrutura 3. E aí, gente? Professor, volta lá naquele outro gráfico. O primeiro? É. Ah, O que significa esse P1 aí? É só. é o QI, é o ponto isoelétrico. Lembra que eu expliquei semana passada? Lembro. Por que é 5,97? Porque eu somei, ó, PK1 mais PK2. Ó, vou te mostrar aqui a fórmula para você lembrar. Ó. Mas não vai cair em prova, não. Tá vendo a fórmula? PK1 mais PK2 sobre 2, que é o PI. Eu expliquei isso aqui para vocês? Não? Expliquei? Sim, a gente fez até uma atividade. Não é verdade. Mas não vai cair em prova, não, tá? Só para ele te falar que ele é o PI. Mas não. Se você somar aqui, ó, 2,34 com 9,60 dividir por 2 dá 5,97. Esse Ok. PI é o pH, tá? Que tá bem aqui, ó. 5,97, é quase 6. Deixa eu ver aqui. Gente, então na prova vai cair. Vai cair aí alguns gráficos para vocês falarem para mim o que está prevalecendo. Vamos ver aqui. Certo, gente? Faz alguma coisa aí. Dudu? Ô, professor, Você entendeu, Dudu? tranquilo. Hã? Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Então fechou, hein? Então fechou. Professor, tá tudo tranquilo. Aí chega lá na prova, tem uma alternativa. Nenhuma das alternativas. Mas vai ter. Com certeza. Vai ter.
Mas eu vou falar uma coisa. Deixa eu só. Agora eu só vou explicar aqui uma outra coisa. Gente, escuta o que eu vou falar. Eu nunca na minha vida fiz uma prova tão fácil igual essa. Eu nunca fiz uma prova tão fácil. Agora escuta. Passar, vai fazer exame. Se não passa com a primeira VA e com a segunda VA, a prova do profinho no exame, sabe aquela prova do profinho? Você ia virar a prova do profinho? Assim, vai ser a prova do profinho. Aquela prova bem caprichada do prof. Porque você vai ver, se você for mal nessa segunda VA aqui, gente do céu. Gente, bioquímica é nível 1, não é nível 1? É, nível 1. Gente, me escuta aqui. Você tem. A prova vale 4.000. A prova vale 4.000. Professor, tirei 0 na primeira VA. Não é possível que tu não tire 1.500 nessa. E realmente não dá. Essa prova foi feita para você tirar entre 3.000 e 4.000 pontos. Só não tira se você não quiser, né? Deixa eu projetar aqui uma outra coisa. Não deveria, mas vou projetar. Não é a prova, não. Estão vendo aí? Isso aqui, vocês estão vendo aí? Sim. Isso aqui são carboidratos, tá? Carboidratos. Eu só quero que você reconheça que, inclusive, na primeira VA, você fez uma prova, a diferença de cetose para aldose. O que é uma aldose? É quando você tem um C dupla O ligado no H. Isso é uma aldose. Então, a alose é uma aldose, a altrose é uma aldose. Cetose é diferente. Cetose é quando você tem um C dupla O entre 2 carbonos. Então, eu posso te dar uma imagem e eu perguntar: isso aqui é uma cetose? Isso aqui é uma aldose? Não é possível que você não acerte essa questão. É só você olhar. Se tiver um C dupla OH, é um aldeído. E se tiver um C dupla O entre 2 carbonos, é uma cetona, uma cetose. Então é uma dica preciosíssima para a prova. Revisando aqui, ó, eu já falei a prova. Até sair da prova aqui, ó, do nada. Do nada saiu da prova. Vocês estão me escutando então, né? Do nada saiu da prova aqui, ó. Acho que não é mais para falar da prova. Aí voltou para a prova. Revisando o que vai cair na prova. Eu praticamente já dei a prova. As 20 questões que vão cair na prova é tudo que eu falei. De novo, estude o que é uma solução tampão. Não encha linguiça na resposta. Solução tampão só tem uma função, que é o controle do pH. Não venha falar a palavra equilíbrio, pelo amor de Deus. A função da solução tampão é equilibrar o pH? Não, não, não. Não tem nada a ver. Equilibrar com controlar são coisas diferentes. Pedir para você estudar novamente o tampão bicarbonato. Só você fazer uma revisãozinha lá. Te dei a dica. Te dei a dica de você entender que um aminoácido é formado pela função amina e pela aminar e pela função ácido carboxílico. O Pro foi um pai agora.
Pedir para você estudar o que são alfa-aminoácidos, e eu já falei o que é isso. Dei uma dica aqui forte sobre a titulação, que são os gráficos, né? Só você olhar lá e marcar a alternativa correta, né? Não é possível que você vai errar. Só tem que ver o valor do pK. Lembrar que o pK está diretamente associado à titulação do aminoácido. Como assim, professor? Lembra que eu falei? Quanto menor o pKa, mais rápida é a saída do H do grupo. É isso. Essa que é a influência do pK na titulação. O pK é diretamente proporcional, né? Então, não se esqueça. Falei para você diferenciar o dose de cetose, não é possível. Não é possível. Ah, uma outra coisa que eu não falei, que eu vou falar aqui agora. Não deveria. Eu falei isso aqui muito discretamente na primeira VA. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho, deixa eu colocar aqui, um monte de carboidrato, um monte de monossacarídeo. Eritrose, treose, ribose, arabinose, xilose, lixose, não sei o que, ose, glicose, idose, um monte de ose, tá vendo? Por que tem esse tanto de ose? Porque, na verdade, o que faz ter essa abundância de monossacarídeo eu vou até escrever isso aqui com letras garrafais. É a presença do carbono assimétrico. Então, a presença de um carbono assimétrico, que é a mesma coisa de carbono quiral, é que faz com que você tenha essa grande variedade de açúcares encontrados na natureza. Não é carbono simétrico, é carbono assimétrico. Assimétrico. E carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral. Então, eu posso perguntar na prova. A grande variedade de monossacarídeos se deve ao quê? Ué, é a presença do carbono assimétrico. E ponto final. Já falei da polaridade, né? Se atenta aí. Vai ter uma questão tão fácil que você vai falar assim, não, esse professor é um pangaré. É verdade, eu sou um pangaré, de tão fácil dessa prova. Pangaré. Outra coisa que eu pedi para você estudar é a composição química do aminoácido, né? Basicamente, eles são formados por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né? Já falei isso. Vou revisar de novo. As proteínas são formadas por ligações peptídicas, não esqueçam disso. Falei do caráter, ácido, básico e neutro. O que define o caráter é a cadeia lateral. Cadeia lateral. Então, pelo amor de Deus, quando você olha o aminoácido, eu pedi o caráter, é cadeia lateral. Esquece o resto, porque o resto é tudo igual. E só. Tudo que eu falei vai cair na prova. Professor, é tudo que eu falei. Gente, de novo, imagina o seguinte. Você tem 20 portas. 20 portas. Uma porta, o monstro te come. E 19 portas, você passa tranquilamente. Essa é a prova. Tu tem 20 portas, tu tem 20 questões. Se você quiser ficar de exame, a probabilidade é muito baixa. Tem que ter uma falta de sorte muito grande de você encontrar uma porta que tem um monstro. Pô, tu tem uma porta que tem um monstro.
19 não tem. Qual que é a chance de você passar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só vai ficar de exame quem quer e quem não estudar. O que vai cair na prova? É isso. Eu não tenho como mais revisar nada, porque eu já revisei, eu já falei tudo. Então, estuda na sua casa. Fica a dica. Quando for fazer a prova, abre os slides, consulta os benditos. Você tem essa chance de consultar, né? Tira uma dúvida lá nos slides. Leia a prova atentamente. Marca a questão correta. Cuidado com os NDAs. Vai ter um monte de NDA na prova para confundir sua cabeça. Lógico que vai. Mas se você tiver os slides na mão, que já está no grupo, você viu as aulas, qual que é a chance de você reprovar? Gente, de verdade, a chance de você reprovar aqui é 1%, para não falar menos 1. Né? Quem não vem na aula não tem como. Agora só quero pedir uma coisa para vocês. Não passa cola para ninguém, não. Deixa cada um se virar sozinho. Cada um assume as suas responsabilidades, gente. Não passa cola para ninguém, não, porque as provas são diferentes também. Você vai passar cola errada ainda. Vai passar cola errado. Tem detalhes nas alternativas. Se eu posso colocar um não e você nem perceber. Então, cuidado. Faça a prova, a sua prova, tá? A prova começa semana que vem, a minha, né? Na terça-feira, dia 1º, e acaba na quarta-feira, dia 2. Dia 2 estará no sistema as notas. Doa o que doer. Dia 2 de junho, se brincar de manhã, doa o que doer, as notas estarão no sistema. E vocês vão conferir se estão aprovados ou não. Ô, Pode professor, falar. mas as provas mesmo começam dia 27, não é? Isso. A prova, por exemplo, de Química Analítica começa quinta, dia 27. Só que a minha de Bioquímica, na terça-feira que vem, dia 1º. Mas a Analítica é 27. As provas começam dia 27 e terminam dia 2. É de 27 de maio a 2 de junho. Dia 13 é feriado, então dia 2 as notas todas têm que estar no sistema. Então dia 2 acaba o semestre. Ou você passou ou você ficou de exame. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Gente, tá tão clara essa prova. Eu nem sei te explicar, eu nem sei te falar. Só você ver. Veja a prova. Você vai falar assim, nossa, professor, mas você foi um pai. Eu fui um pai. Para quem estudou e viu a aula, eu fui um pai. Né? Porque tudo que eu falei vai cair na prova. E aí, gente, tranquilo para essa prova, nessa revisãozinha aqui? Estão seguros? Ô, professor, Quem falou comigo? Raíssa, Oi, Raíssa. você disse que ia passar a correção da primeira prova, né? E pra mim não chegou nada não, até hoje eu nunca recebi. Mas a correção eu fiz aqui ao vivo. Na verdade, a aula fica gravada no AVA. Sim, mas eu consegui ter acesso ao AVA essa semana, entendeu? Assim, aos Mas slides, isso né? eu não consigo ter acesso à OVA nas gravações mais. Porque Ah, quando você entra no grupo, como você está no AVA agora, se você for, eu ativo, deixa eu até ver aqui. Porque você tem que entrar acho que é lá no Teams para baixar isso e para ver. Mas assim, Raíssa, eu vou te falar a verdade. Da primeira VA, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o download da aula de hoje, porque na verdade, Raíssa, com essa revisão aqui, você fez a primeira VA? sim, Você foi bem? pelo menos. Não Não. gostei, não. Você não gostou, não? Não.
Você gostou pouco? Ei, deixa eu falar. Essa aula também vai estar lá no Teams? Essa aula eu vou fazer o download, eu vou mandar o arquivo já já para vocês no grupo da Mas, revisão. mas as outras estão lá, né? Também? As outras estão lá gravadas. Ah, não. Então eu vou estudar nela, em cima delas, então. Mas eu vou fazer questão de fazer esse download para mandar esse arquivo para vocês toda hora ir na cabeça de vocês falar, nossa, vai cair isso, vai, falou na prova, na revisão, vai cair. Assim que acabar a aula, eu vou pegar esse link e eu vou enviar para vocês aí no grupo, tá? Para vocês toda hora se atentarem o que vai cair nessa prova. Porque, na verdade, o que vai cair na prova é basicamente o que eu falei aqui. Não vai cair nada muito diferente. Tá Então, bom, assim, ó, assim, despreocupa. Despreocupa não, né? Pô, despreocupar também não dá, né? Mas, assim, se tu veio na aula, se você viu essa revisão, a chance de você reprovar é como se. Eu vou dar um exemplo aqui clássico. É como se o Afeganistão ganhasse do Brasil na final da Copa do Mundo. O Afeganistão. Ou seja, o Afeganistão nunca vai chegar numa final de Copa do Mundo. E se chegasse, ganharia do Brasil. Essa é a chance de você reprovar. Vocês estão entendendo o recado, gente? Se você estudar direitinho o que eu falei aqui na revisão, isso aqui acabou. Porque tudo que eu falei aqui é o que eu falei durante o semestre. Basicamente foi isso. Então preocupa não, Raíssa. Vai dar certo. Mas se não der certo, é porque não chegou a hora, tá, Raíssa? vai ter que chegar, porque já é a segunda vez que eu pego matéria. Vai ter que chegar, Raíssa. Vai, nem que dê sangue na canela, mas eu vou fechar essa prova. Como é que é? Nem que tem o quê? Nem que dê sangue nas canelas. Você faz agronomia? Sim. Entendi, não. Deu pra perceber aqui com o chapelão aqui, ó. Nem que dê sangue na canela. Tá bom. Luana Mello? Tá bom, vou gravar isso aqui pra minha vida. Luana Mello, boa noite, Luana Mello. Não te vi aqui, não, Luana Mello. Ela nem tá aqui, Luana Mello. Só deixou aqui, ó, e foi embora. Tranquilo, gente? Então, essa é a revisãozinha, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Podem falar aí. Ah, eu vou até falar uma coisa para vocês. Não deixa para estudar, gente, no dia da prova. Você já tem prova quinta-feira. Quinta-feira já tem prova. De analítica comigo aqui já tem prova. Vocês têm prova de analítica quinta-feira. Né? Então, assim, não deixa acumular conteúdo, hein? Não deixa acumular. Certo, gente? Mais alguma pergunta? Tranquilos? Certo. Certo. Esse certo aí. Gente, eu queria agradecer aí o semestre. Desculpa alguma coisa, alguma brincadeira. Se não voltar da aula para vocês, que vocês precisarem de mim, aí estou à disposição para ajudar. Às vezes, gente, eu estou assim. Se eu pegar meu celular aqui agora, nesse momento, tá assim, ó, no WhatsApp. Tá assim, 999 mais 999 de tanta mensagem. Então, gente, às vezes mandaram mensagem para mim, por exemplo, no sábado, que eu tô vendo hoje. Porque eu não consegui enviar a lista de tanta mensagem que eu tenho em celular aqui. É aluno, é coordenação, muita coisa. Então, calma que eu vou respondendo aí à medida que vão me perguntando, tá? E qualquer coisa me procurem aí, desculpa qualquer coisa, as brincadeiras. Tentei fazer o melhor aí para vocês.